são as oferendas, homenagens, algumas orações, mas sim o perdão aos nossos irmãos, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus nos diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então é Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Voltando à época que Jesus viveu, era costume do judaísmo as oferendas a Deus. Normalmente essas oferendas eram para pedir proteção para as guerras, como se fosse uma troca com Deus. E além de proteção, as oferendas eram também feitas para obter o perdão dos pecados. Então se colocava a mão na cabeça de um animal e assim todos os pecados passavam dessa pessoa para o animal. Depois o animal era sacrificado, então o sacrifício do animal morriam todos os pecados também. Mas nós temos que lembrar que esses sacrifícios eram normal para o povo daquela época. Estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Então é um povo primitivo e ele precisava do material. Ou seja, esse animal, a maioria daqueles povos eram pastores, pessoas humildes. Então, que para dar um animal desse em sacrifício, para eles também era uma coisa, que era um sacrifício para eles também, porque hoje, se nós vamos pensarmos esses sacrifícios, é estranho para nós, né? Sacrificar um animal. Hoje, a maioria das pessoas tem um animal doméstico e mesmo esses animais, digamos que nos servem de alimento, não se utilizam nenhum mais para qualquer tipo de sacrifício, então é muito estranho para nós. Mas para eles era muito importante isso. E nós temos que lembrar que Jesus veio justamente neste período para dar um novo ensinamento. Mesmo assim, para eles, esses sacrifícios, que eram eminentemente materiais, eram também uma forma de significavam para eles perdas, né, dor e sofrimento. E foi por isso que Jesus trouxe esses ensinamentos. Por quê? Porque ele veio para acelerar o nosso progresso. Mas apesar de seu ensinamento ter revolucionado os costumes daquela época, ele continua sempre atual. Então Jesus instaura uma nova cultura de sacrifício, porque, na verdade, Jesus se sacrificou por nós. Então não é mais um sacrifício de um animal, de uma parte terceira que vai redimir o meu pecado. Mas Jesus veio e se sacrificou por nós, por todos nós. E a morte na cruz significa, né, a redenção dos pecados da humanidade. E Jesus disse, né, eu não vim destruir a lei, mas dar um novo significado. Ou seja, um novo olhar, um despertar neste povo, né, da época e mesmo para nós hoje, o amor, a caridade, o perdão. Ele também disse, né, que cada um carregue a sua cruz. E é importante nós carregarmos a nossa cruz. É aceitar nossas dificuldades, nossos problemas, pode ser doenças, problemas financeiros, essas dificuldades, e a gente vai se aprimorando, se lapidando, se melhorando. Mas o importante, quando a gente passa por essas dificuldades, é a maneira que a gente passa, a maneira que a gente encara essas dificuldades. O que é importante? A gente passar por isso sem se revoltar, sem se lamentar, sem se vitimizar, ou até, em casos extremos, de acusar Deus de um castigo imerecido. Então nós devemos aceitar essa cruz, esse sofrimento. Mas aceitar essa cruz e esse sofrimento não significa se acomodar. Agora eu tenho um problema grande, sei lá, financeiro, então não adianta, vou me deitar aqui numa rede e vou esperar até passar. Não é isso. O que a gente quer dizer com não se revoltar é não ficar se lamentando
se revoltando, mas não tentando batalhar para resolver esse problema. O problema é nosso, nós temos que resolver e a responsabilidade é nossa. Quando a gente tem um problema muito grande, a gente tem a tendência de pedir para que a gente reza para Deus solucionar o nosso problema. E isso não é, na verdade, a melhor maneira de se fazer isso. Na verdade, a gente tem que rezar para pedir força para passar por essa dificuldade, para ter força para lutar contra esse problema, que assim a gente vai conseguir, digamos, passar por essa fase, saindo mais forte, aprendendo, porque nós temos que passar por isso. Porque no momento quando a gente pede para Deus para nos livrar desse problema, bom, então o mérito é de Deus, não é nosso. Nós que temos que ter a coragem, que ter a fé. Se nós cremos num Deus soberanamente justo, Ele não vai deixar a gente passar por algo que a gente não precise passar. E a gente está passando, às vezes, por alguns problemas na nossa vida, justamente por algo que a gente fez, foi imprudente, que não tinha conhecimento, e que para aprender essa lição, a gente vai passar por essa dificuldade. E com certeza, com essa compreensão, com essa fé, a gente tem que lá na frente, a gente vai conseguir passar por isso e sair, digamos assim, vitorioso ou solucionando esse problema, ou às vezes não da maneira que a gente espera, mas da maneira que a gente precisa que esse desfecho ocorra. Então nós devemos aceitar, mas aceitar não significa se acomodar, não perder a esperança, mas sim lutar com essas dificuldades com força e fé. A certeza de um desfecho que nem sempre será o que desejamos, mas sim um desfecho justo do que precisamos, porque Deus é soberanamente bom e justo. Então carregar a cruz significa reconhecer que você terá que passar por circunstâncias difíceis e que vão exigir um sacrifício que você vai ter que lidar ou agora ou depois. Mas fugir disso não é uma possibilidade. Todos nós sabemos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz: o cristão não oferece mais dons materiais, porque espiritualizou o sacrifício. E é essa lição que Jesus nos traz, né, nesse contexto, que não é, digamos, a gente não vai redimir os nossos pecados oferendas materiais, mas com o perdão, pedindo perdão e perdoando. Porque quando alguém faz um mal para nós teremos que perdoar. E quando nós fizemos mal a alguém, nós temos que pedir perdão. E dessas duas maneiras são fáceis. Nós mudamos a forma de pedir, mudamos as formas de sacrifícios, mas o seu ensinamento de ir antes reconciliar com o vosso irmão é sempre a essência desse ensinamento. E pelo nosso desenvolvimento, essa lição continua atual, continua muito necessária. Veja, na oração que Jesus nos ensinou, né, o Pai Nosso, a gente pede para ser perdoado na mesma medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Diz: Pai, me perdoa, eu sou fraco, sou imperfeito, eu estou ainda em evolução e preciso que o Senhor entenda e me perdoe. Aí um irmão, meu vizinho, um parente lá, de repente por uma bobagem a gente briga, ele me ofende e eu vou dizer: não vou te perdoar. Tu não quer perdoar teu irmão ali por uma coisa nem tão importante, mas ao mesmo tempo Deus tem que te perdoar, tu pede para perdoar. Então essas coisas que às vezes no nosso dia a dia a gente não se dá conta. E é isso que o nosso Mestre Jesus nos trouxe nessa passagem. Então, em muitas passagens, Jesus sempre deixa claro a importância de perdoar para sermos perdoados. Pois Deus não seria justo em perdoar um de seus filhos que não consegue perdoar seu irmão. Então, por outro lado, quando fizemos mal aos nossos irmãos, uma maledicência, uma resposta ríspida, uma ofensa de trânsito, né? Antes de nos dirigirmos ao Pai, temos que ir e nos reconciliarmos com este irmão que ofendemos.
Claro que às vezes, conforme a situação, se é uma pessoa assim que tu não conhece, tu não vai conseguir ir lá te reconciliar com esse irmão e pedir perdão, mas tu pode fazer isso em pensamento, né? Se arrepender da atitude que tu fez, né? E de repente até fazer uma oração para essa pessoa, e que é uma forma de pedir perdão, né? Falando assim, parece que é fácil a gente pedir perdão, mas no nosso dia a dia, né? Por que é tão difícil a gente pedir desculpas, né? Pedirmos perdão pelas nossas falhas, chegar para uma pessoa, né, e pedir, olha, me perdoa, eu errei, eu fiz isso, eu não precisava ter falado dessa maneira, né? O Espiritismo nos ensina que as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E a nossa maior dificuldade em pedir perdão, pedir desculpa, é o nosso orgulho. Como é difícil, né, admitir que erramos, que somos imperfeitos. Às vezes a gente tem uma atitude explosiva e depois se arrepende, mas a gente sempre tenta se justificar. Ah, mas ele me provocou, ele me disse isso, aí eu explodi. Mas essa atitude, muitas vezes a gente não consegue nem se convencer a nós mesmos dos nossos erros, né? E às vezes a gente fica querendo nos iludir dessa questão dos nossos erros, né? E a gente, a maioria das vezes, não quer pedir perdão em função do nosso orgulho, né? Então nós temos que ser mais humildes e admitirmos que somos imperfeitos, que vamos errar, que nós vamos errar muito ainda. E a oportunidade que nós temos é justamente essa de, quando errarmos, pedirmos perdão. E feito isso, a gente vai se sentir melhor e vai se sentir com certeza mais conectado com a divindade, porque é o que nos eleva. A pessoa de bem, ela tem que fazer sua reforma íntima, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, dia a dia, pouco a pouco, sempre melhorando a cada dia. Mas como isso é difícil, né? Para fazer essa reforma ainda íntima, em primeiro lugar, precisamos ter coragem. Coragem para nos olharmos, para reconhecer os nossos defeitos. É muito mais fácil a gente reconhecer os defeitos dos outros. Olha, aquele fulano é assim, mas a gente esquece de olhar para a gente, né? O que a gente faz de errado? Às vezes um comentário, alguma que não é legal. E a gente tem que se cuidar, mas então esse, digamos, um dos primeiros passos para a reforma íntima é ter coragem de nos reconhecer os nossos defeitos, nos olharmos de uma maneira diferente. E também, depois de reconhecê-lo, precisamos também de muita coragem e perseverança, né, para modificar esses defeitos. Mas é um trabalho, né, é um processo, é uma transformação que a gente vai fazendo dia a dia. Não existe saltos na nossa evolução, é uma linha contínua, mas se nós tivermos essa consciência, a gente vai conseguir sempre se melhorando. Então, o importante, né, nessa reforma íntima, a gente cuidar com os julgamentos, né, e lembrar que como todos nós somos imperfeitos, ninguém é melhor que ninguém. Então, para ficar dizendo, ó, fulano é isso, ciclano é aquilo, cada um, né, reconhece as suas falhas e o que precisa ser melhorado. A nossa verdadeira vida é espiritual, é a vida eterna, onde a morte não existe. Só existe a morte do corpo, que é material. Mas como somos muito imperfeitos, a matéria nos influencia muito. E seu peso nas nossas escolhas é significativo. A causa, né, também dos nossos erros é que nós estamos muito ligados ao material. Nossa vida é material. Os apelos de comércio, de status, de várias coisas, são apelos materiais. E nós somos influenciáveis. Então, observar isso também para não cair
não é uma armadilha, mas numa situação que a gente se deixa influenciar e acaba se prejudicando por isso. Então Jesus nos ensinou que tudo que damos, recebemos o cento. Significa, nós temos que observar que ao orar e ao se conectar com o divino, eu só posso oferecer, né, estou falando de oferendas, aquilo que eu sou. Não posso oferecer nada material porque não faz diferença nenhuma, né? E nós só levamos daqui o que somos, de material não levamos nada. Por isso a importância da reforma íntima. Então tem uma história de Sara, né, que vivia na época de Jesus, né, e ela era a esposa de Benjamim, que criava cabras. E perguntou para Jesus, né, Mestre, o que devo fazer no meu dia a dia para seguir os ensinamentos divinos e consiga entrar no reino de Deus? E Jesus, na sua imensa sabedoria, né, observando o contexto da vida de Sara, esposa de um criador de cabras, que cuidava do lar, cuidava do leite, dá uma explicação que Sara possa entender. Pois ele tinha que passar uma mensagem, né, divina e complexa para uma pessoa simples. Então, Jesus, fazendo uma analogia, perguntou a Sara, o que você faz para conservar o leite puro e bom para as atividades domésticas? E Sara prontamente responde, né? A primeira coisa a fazer é limpar o vaso, ou seja, o recipiente onde vai ser colocado o leite. E se ficar algum resto, algum resíduo, o leite colocado ali vai estragar. Então, Jesus ensina a Sara a manter sempre limpo esse vaso, pois só assim vamos conservar a nossa pureza para alcançar o reino de Deus. Porque nós somos esse recipiente, que devemos manter ele sempre limpo, limpo de impurezas. O que seriam impurezas? O ódio, o rancor, a amargura, a inveja, em resumo, tudo que não é bom. Nós temos que cuidar do nosso vaso, do nosso ser, né? Se a gente não fizer isso, tudo que nós vamos colocar ali, né? E no caso ali misturando, vai estragar o leite. Se nós não tivermos a pureza dentro de nós, ou tentar, digamos, melhor que nós pudermos para ter isso, vai ser muito difícil que a gente não acabe estragando tudo de bom que venha a colocar, que venha para nós. Né? Então nós temos que nos limpar, nos purificar, para podermos ter algo a oferecer a Deus. Pois Deus, a gente não engana, né? Deus sabe tudo que existe em nosso coração. Nós podemos esconder aqui entre nós, aqui, cada um tem seu segredo e suas coisas, mas nós temos que manter, digamos, nosso bem interior, porque nós não vamos enganar ninguém, né? Ainda mais a Deus. Então, o nosso sacrifício é perdoar. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, é pedir perdão e é tentar ser melhor a cada dia. E para encerrar, uma frase do nosso Evangelho, que afinal reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para dominar as suas más inclinações.